Olá pessoal, comandante Leonardo Matos, Minuto Conexão Gel, desde domingo, 21 de junho de 2026. E a situação, Estados Unidos, Irã, Golfo Pérsico, Estreito de Hormuz, segue bastante complicada. Ontem, vocês que assistiram o Minuto Conexão Gel, eu informei que a Guarda Revolucionária, o governo iraniano, tinham decretado que o Estreito de Hormuz estaria fechado novamente. O movimento na sexta-feira tinha melhorado, ontem de manhã ainda tinha um movimento passando de navios, passando ali pelo Estreito de Hormuz, mas os dados que nós temos até o momento é que a partir das 5 horas da tarde, horário local, realmente a Guarda Revolucionária começou a mandar novamente navios voltar, navios não conseguiram sair lá de dentro do Golfo Pérsico. Mas algo aconteceu que não temos essa informação, que acabou convencendo os dois lados a irem para a Suíça. Então, a delegação iraniana deixou Teherã ontem à noite e a delegação americana, chefiada pelo vice-presidente, o J.D. Vance, saiu dos Estados Unidos ontem com destino à Suíça. Pois bem, hoje, domingo, uma expectativa grande que a reunião fosse efetivamente acontecer, mas já com esse cenário do estreito fechado novamente. E a impressão que dá é que houve um atraso nessa informação chegar ao presidente Trump ou alguma coisa nesse sentido, e o presidente Trump acabou com as duas delegações lá na Suíça, as duas delegações e também lá na Suíça, a delegação do Paquistão, inclusive com a presença do primeiro-ministro do Paquistão e também delegação do Catar. Então, Paquistão e Catar intermediando Estados Unidos e Irã, sendo os Estados Unidos representado pelo seu vice-presidente J.D. Vance, que seria a primeira reunião para aqueles 60 dias, né, o memorando de entendimentos foi assinado na quarta-feira, e a ideia dessa reunião seria ser o início daqueles 60 dias de negociação sobre o programa nuclear. Só que, gente, eu tinha comentado com vocês ontem, a questão lá do Líbano é uma questão relevante para o Irã. O Hezbollah é um grupo xiita apoiado pelo Irã dentro do Líbano, e os confrontos entre Hezbollah e Israel prosseguiram nesses últimos dias, o que, obviamente, o Irã acabou rechaçando com bastante força. E, para piorar a situação, o presidente Trump faz uma postagem no início da tarde, hoje, deste domingo, dizendo que o Irã deveria parar de fornecer armas para o Hezbollah, para os seus proxies, e senão ele e os Estados Unidos iriam novamente e também não fechar o Estreito de Hormuz, senão os Estados Unidos iam voltar a atacar fortemente o Irã. E aí, lógico, a mídia iraniana, os sites de notícias do Irã começaram a falar que o Irã estaria pronto, aí começaram a entrevistar líderes dentro do Irã, de vários setores, e, para piorar a situação, a delegação iraniana deixou a sala de reuniões. Então, a reunião lá na Suíça nem começou praticamente. Temos, obviamente, informes de fontes diversas da mídia internacional dizendo que nos bastidores Catar e Paquistão estão tentando ali intermediar as delegações dos Estados Unidos e do Irã. As duas delegações não voltaram a se encontrar, não houve efetivamente o Galibaf, que é o presidente do parlamento iraniano, é a mais alta figura presente lá na Suíça, e o vice-presidente J.D. Vance pelos Estados Unidos. Então, a situação está no impasse, a postagem do Trump ela não ajudou, e para só dar um reforço, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel, num evento lá em Israel, agora à noite, falou que Israel não vai sair do sul do Líbano. Né? Inclusive, o seu ministro de Segurança, Ben-Gvir, que é muito radical, disse que por ele o ataque seria por todo o Líbano e que não dá para separar. Palavras dele estão gravadas, né? Hoje essa entrevista dele, o Ben-Gvir dizendo claramente que por ele Israel atacaria todo o Líbano e não dá para distinguir entre Hezbollah e o restante da população libanesa. Ou seja, um caos, a situação segue muito indefinida, muito difícil. Muitos analistas especulando se foi realmente, né, vocês têm acompanhado nesses últimos dias, todas essas especulações em relação ao acordo que o Trump assinou quarta-feira lá na França. Na minha avaliação, pelos dados que nós temos, nós não temos todos os dados, obviamente, o presidente Trump dos Estados Unidos teve duas decisões equivocadas. A primeira delas foi lá em fevereiro, quando ele decidiu entrar nessa guerra junto com Israel contra o Irã.
Os Estados Unidos e Israel não tinham todas as cartas na mão. A morte do Khamenei não derrubou o regime, não trocou o regime, que, embora o Trump negue isso, era efetivamente o que Estados Unidos, Irã e Israel queriam, trocar o regime no Irã, e que era, até certo ponto, muito coerente no nível estratégico. Seria excelente, tanto para Israel como para os Estados Unidos, que o regime do Irã fosse trocado, um regime brutal, matou 30 mil iranianos nos protestos de janeiro. A população, de uma maneira geral, todas as informações que nós temos lá de dentro do Irã, a população, a maioria da população iraniana não gosta do regime islâmico, um regime islâmico opressor, uma civilização, assim, o Irã não é um país qualquer, é um país que tem cérebros, pessoas de muita capacidade, e infelizmente aí no jugo desse regime islâmico muito radical desde 1979. Só que, como eu disse, o primeiro equívoco do presidente Trump foi ter entrado nesse conflito lá em 28 de fevereiro, mas talvez o segundo erro dele foi ter interrompido os ataques no dia 8 de abril com aquele cessar-fogo. Os Estados Unidos tinham uma capacidade militar muito grande ali na região e deveriam ter efetivamente avançado um pouco mais, talvez tomando a ilha de Qasem, que é uma ilha muito grande que fica ali no Estreito de Hormuz, para ter uma posição efetivamente no terreno. Os Estados Unidos tinham fuzileiros ali para fazer esse tipo de ação, tinham meios para fazer. Lógico, teriam baixas por parte dos Estados Unidos, né? Teriam um número de mortos razoável, isso aí seria um problema para o Trump dentro do Congresso americano, junto à opinião pública dos Estados Unidos. Mas esse acordo que foi fechado quarta-feira, os Estados Unidos ficam numa posição muito frágil, o Irã sabe disso, e aí fica indo, voltando, indo e voltando, indo e voltando. A situação é incerta, não sabemos como ficará a questão no Estreito de Hormuz, e hoje a posição dos Estados Unidos está bastante complicada para resolver. A população do Líbano, obviamente, sofrendo bastante com os ataques de Israel contra o Hezbollah, porque, obviamente, pessoas que não fazem parte do Hezbollah acabam morrendo em razão desses ataques. Outra notícia importante para vocês deste domingo, os rumores da renúncia do primeiro-ministro Keir Starmer do Reino Unido, fortíssimos. Inclusive, vejam que mundo que nós estamos vivendo, o próprio presidente Trump postou em sua rede social. Eu juro para vocês, eu não lembro de ter visto isso na minha vida inteira, nunca vi algo assim. O presidente de um país postar em sua rede social que o líder de um país aliado, Reino Unido, Estados Unidos, são países aliados da OTAN, com fortíssimas relações. O Trump postou que o Keir Starmer vai renunciar amanhã. E o Keir Starmer não falou nada, ou seja, não tem nenhum pronunciamento oficial do governo britânico em relação a isso, e o Trump posta isso em sua rede social. Na minha avaliação, um outro equívoco do presidente americano. E, só para não esquecer, estamos aí com as eleições de segundo turno na Colômbia em andamento, e lá no Peru segue aquela margem de 40 mil votos a favor da Keiko Fujimori, já mais de 99% dos votos apurados. Ainda não o sistema, o Tribunal Superior Eleitoral do Peru ainda não formalizou a vitória de Keiko Fujimori. Seguimos acompanhando. Qualquer novidade trarei para vocês em mais um Minuto Conexão Gel. E relembrando, se vocês gostarem, deixem a observação, deixem um comentário e principalmente compartilhem com seus amigos que ainda não seguem o Conexão Gel.